Ailino trabalhava muito, né? Na ocasião ele achava que, não sei bem se ele trabalhava ou não trabalhava, acho que não trabalhava. Era tipo de família tradicional, quatrocentão. Mas não tinha dinheiro, não era rico, não. Era primo pobre. Era dos quatrocentões. Eles moravam numa chácara que era emprestada pelo Júlio de Mesquita, que era amigo lá do pai do seu Talvino. Uma família muito boa, mas o Mauri era boêmia. Depois, gostando da Ailino, que ele começou, para casar com a Ailino, que ele começou a trabalhar. Então a família fazia oposição. Por isso que mamãe veio para São Paulo e trouxe a Ailino para ver se a distância resolvia. Mas não adiantou porque o Mauri veio atrás. Mas a Ailino se entrosou muito, e se dava muito com a Maria, irmã da Mauri. E a gente tinha, é que eu trabalhava. Eu trabalhava o dia inteiro e saía para programa diferente de música. Ela saía com a turma mais moça. Eu saía com os velhos. Mas teve histórias assim, por exemplo, dos irmãos, da fuga deles. Aquela foi grave. Foi a... Conta a história que eles de manhã cedo, quando eles iam no colégio de manhã, eram semi-internos e voltavam às 5 horas da tarde. Naquele dia, mamãe achou que eles estavam muito agasalhados. E disse, não, mas às vezes de tarde faz frio, não sei o quê, que eles foram preparados, né? Diz que antes eles tinham ido na venda, que ainda tinha caderno, né? Botava as compras, e eles compraram biscoito, chocolate, fizeram um farnel. E não foram para a escola. Eles já tomaram o rumo de manhã. Parece que houve qualquer coisa, não sei bem os detalhes, porque eles eram pouca de Síria. A gente começava a falar sobre o assunto, os três levantavam da sala e iam embora. Faziam questão de não contar detalhes. Mas me parece que houve qualquer castigo no colégio para eles, e que eles iam ser ou suspensos ou qualquer coisa assim, e eles acharam que o nome da família ia ficar manchado, não sei, e resolveram então tirar o time de campo. Aí foi embora. Tiveram aventuras que eles que podem saber contar, que o Douglas tem marca de arame farpado na testa. Eu sei que é daquela, mamãe desesperada em casa, telefone tocando, feito louco, toda a Campinas telefonando para saber notícia. O papai correndo, tinha um circo que acampava num largo perto, o Frank costumava falar inglês com um palhaço que tinha, que era de língua inglesa, e o Frank conversava com ele. Já cismaram que o circo tinha levado os meninos, brecaram o circo em Jundiaí, mas o circo não tinha nada a ver com a história. Depois tinha ciganos, tem muito cigano lá em volta de Campinas, tinha muito acampamento. Papai passou a noite levantando cobertor de cigano, procurando junto com a polícia. Papai ia junto, porque ele não tinha coragem, paciência de ficar parado. Noite inteira procuraram os meninos. Não foi de manhã, telefonaram da delegacia de Sumaré, eu acho, ali em cima. Eles estavam lá na delegacia. Parece que alguém percebeu. Eles iam começar, deram agasalho para eles, mas eles pularam a janela, fugiram, cismaram que a pessoa tinha desconfiado, fugiram, não sei o quê. No fim, encontraram e levaram para a delegacia, aí nós fomos buscar. Fomos de táxi, porque ninguém tinha automóvel naquele tempo, a gente andava a pé muito em Campinas, que a cidade era pequena, mas que era mais longe, era de táxi. Mas não podia conversar, se tocasse no assunto, eles saíam de junto. A gente tinha medo que eles fugissem de novo, então não falava nada. Não se falava nada. Os três eram encapetados. Encapetados. Teve uma vez também que o Baby se furou na barriga, na grade. Outra vez que pegaram, pouco depois da Revolução, eles eram pequenos, eles pegaram pólvora de bala e fizeram um rastilho no chão e tocaram fogo. O Baby ficou com a cara toda queimada. Enfim, ele pulava desse tamanho de dor. Foi o Zé Lobo que tratou dele, o cunhado da filhinha. Ele não ficou marcado, não, ele tratou bem dele. Ele queimou, e ele correu para o banheiro e estava jogando água fria. Acho que a fogo veio por cima dele. O Douglas não sei se queimou tanto, ele lembra mais do Baby por lá, correndo. Não sei quanto que o Douglas
terá sofrido naquele tempo. Me lembro mais dos gritos do Baby. Meu Deus, o que eu fiz para sofrer tanto? O que eu fiz para merecer esse castigo? Ah, isso berrava. Depois eles foram para colégio interno, por lá. Essa parte eu não sei muito bem. Eles eram bem capeta, não estudavam. É, eles andaram Tiveram... bolinando empregado. Por isso que foram pro colégio interno. Eu não sei o que. Mamãe fazia uns jantares muito bonitos, você via fazer pratos lindos, sempre recebeu muito. Lá em Campinas tinha os americanos, muito amigos, tinha o Mrs. McDonald. O McDonald era supervisor lá das empresas. Tinha o Mr. Haley, que morava na rua Culto à Ciência. Eles frequentavam, tinha aqueles chazinhos e tinha jantar. Eu me lembro da mamãe fazer um prato muito bonito, um centro de mesa, com aquela nasturtium, que é chagas, né? E o americano come aquilo como salada, então ele tirava do vaso e comia, mamãe horrorizada. Tinha muita vida social ali também. E depois, aí quando o namoro da Cristina... Não, aí... Eu não sei porquê. Mamãe, de vez em quando, cismava em fazer a gente progredir um pouco mais, ganhar mais, trabalhar mais. Eu estava contente, feliz lá em Campinas. Mamãe inventou, você precisa arranjar um emprego em São Paulo. E eu fui na onda. Aí eu arranjei, eu vim aqui eu arranjei emprego no consulado americano. Mas aí eu já conheci o Bi, aí já topava ir para São Paulo. Porque eu conheci o Bi em janeiro de 33, depois da Revolução, em janeiro, não, em fevereiro, carnaval. Estava no baile do Culto à Ciência, que era o baile de segunda-feira. E tinha uma coisa que eu ficava muito irritada, que todo mundo que sabia 3 palavras de inglês traziam para conversar comigo. Igual fulano teve não sei onde aprender inglês, e eu tinha que conversar inglês, fulano às vezes não sabia, né, nada. E eu tinha que aguentar uns jeitos chatos. Então eles me disseram, olha, tem um amigo que chegou dos Estados Unidos, vai falar inglês com ele. Eu disse, lá vem mais um chato. Era Mas aí não foi porque ele estava de passagem para a fazenda, ele e o primo dele, João Faria, pegaram o carro e ele tinha um amigo em Campinas, como é que era o nome? Eram 2 irmãos. Bom, era gente lá da Sociedade de Campinas e convidaram para ele ficar. Fica, vai no baile, vamos no baile de carnaval, fica aqui, você vai para... Continua a viagem amanhã, não sei o quê. E foi no baile. Aí ele não foi mais, ele ficou o resto do carnaval ficou. No dia seguinte foi para o tênis, foi todo mundo para o tênis, ele estava lá, e de noite estava no baile de novo, e daí engrenou. E ele foi para a fazenda só na quarta ou quinta-feira, que acabou, porque os companheiros também queriam ir. Acho que ele estava com Erasmo Machado e João Faria, o primo dele e um grande amigo. Eles estavam de carro indo para a fazenda, que ele ia visitar o pai dele, ele tinha chegado dos Estados Unidos e já estava indo ver o pai. E aí, um pouco depois, que a mamãe achou que era bom, eu fui trabalhar no consulado americano, não sei o quê. Não sei porquê, não sei se foi mamãe, se eu me entusiasmei, eu não sei como é que foi. Eu sei que eu vim fazer entrevista no consulado. E peguei o emprego. Aí, por acaso, eu encontrei o Gui na rua. E porque aí a gente conversou e tudo isso. Aí que começou a procurar mais, porque quando eu vim para São Paulo, aí às vezes eu vinha passar fim de semana em casa de algum amigo, ele aparecia, a gente saía junto. Uma vez nós fomos passear tem o Mr. Greenwood, um inglês do Sailing Club, e a irmã dele era a nossa professora de inglês, Mrs. Makins. Ele tinha um barco chamado Rosemary, e a gente saía para passar o weekend no barco dele. Ele sempre levava 3, 4 pessoas que coubessem no barco. Tinha 2 camas fora e tinha uma cabine que ele põe as moças. E a gente ficava velejando aí pela represa. E tudo sistema de navio, né? Tudo guardado no lugar certo, tá? Aquela vida de barco. Eu fui com o Bi, a Kate Steiner, que era minha amiga também aqui, filha de uns suíços. Tinha uma outra que trabalhava no
nas empresas. Era o nome dela, tá vendo a cara dela, não lembro do nome. Enfim, a gente de vez em quando saía. E quando eu vim trabalhar no consulado, aí a gente encontrava muito. Depois que eu fui morar numa pensão na Rua das Palmeiras, aí a mamãe resolveu tirar tirar a Helena de Campinas e mudar para cá. Agora não sei como é que o papai fez. Papai, acho que ele continuou trabalhando nas empresas, esse detalhe eu não me lembro. É engraçado, né? Porque como é que, assim, não sei, naquela época, hoje em dia, uma moça ir para outro lugar, ir para outro. Não era comum naquela época? Não era uma coisa Não, não estranha? era. Era diferente? Mas mamãe era muito avançada, muito progressista E a confiava gente. nas filhas. Né? E a gente via muito com os ingleses, então Mas sempre tinha alguém. não, eu digo, tinha a vida, fazia mais a mentalidade europeia, vamos dizer, do que o brasileiro. Não ia mandar a filha trabalhar no consulado Cidade. americano, morar numa pensão. Eu vim, mamãe veio, escolheu a pensão para mim, eu fiquei aqui, e tudo bem. E aí ela veio depois com a Eline. Os meninos acho que ficaram internos no colégio. Nessa altura o Frank andou brigando um pouco com a família, tem umas partes assim meio chatas. Ele, não sei bem se ele não estudava, se uma vez dormiu no banco do jardim. Ele, não sei se ele contou essa, não sei bem, os detalhes eu não sei bem. Eu estava estava namorando, estava no consulado americano, no auge da minha carreira de político, de fazer relatórios políticos, que eu trabalhava, eu era secretária do cônsul-geral, tomava conta quarta-feira saía a mala para os Estados Unidos, então se havia, quando começou a haver eleição, você tinha que fazer a tradução da biografia de todos os candidatos. Hoje não daria, não? A biografia dos candidatos, a opinião trabalhava junto com o Rony Amorim, que depois foi diretor, quando saiu do consulado, foi diretor da União Cultural dos Estados Unidos. A viúva dele é minha amiga, eles casaram uma semana antes de mim, ele foi meu colega no consulado. Mas eu trabalhava com o Mr. Foster, e o Mr. Foster era muito engraçado, ele tinha uma artrite, ele usava de bengala, de vez em quando ele perguntava umas coisas para mim, e eu me lembro desse, ele perguntava, e eu dava umas soluções, ele ficava tão encantado, ele dizia, "It's a good thing to have a head, Miss Cox, if you know how to use it." Eu tinha que... Porque é engraçado como eles escrevem cartas, sabem, né? Promoção lá no serviço consular americano, então manda parabéns. Ele queria mandar abraços para a mulher do fulano, mas ele não sabia nem o nome dela. Eu disse, então vamos olhar no anuário que tem antes. Ele ficou tão feliz. Aí que ele me disse, good thing to have a head, Miss Cox, you know how to use it. Às vezes meus esforços davam um chá, dia seguinte ele trazia 2 bombonzinhos para mim, um para Elisinha aqui, que trabalhava lá também. Era muito engraçado. Eu gostei muito de trabalhar no consulado. Era um trabalho bom. E aí nessa época, a senhora estava em São Paulo, a vovó e a Eline também, e o Frank já estava no Rio. O Frank estava no Rio, acho que o Frank estava no Rio, os meninos internos em Campinas. Acho que foi isso. E aí, nesse período, como é que foi? A senhora conheceu o tio Bi, como é que foi o processo? Bom, foi amor à primeira vez. Aí eu vinha para São Paulo para sair com o Harold Reese. Eu saí com ele no sábado, mas aí no domingo o Bi me telefonou e eu desmarquei com o Harold e saí com o Bi, daí eu não saí mais com o Harold, saí só com o Bi. Eu tinha uns amigos aqui, que eu ficava às vezes na casa dele, era um casal alemão, um alemão engraçado, ela chamava Zampis. Ela era professora de dança e de ginástica, eu fazia dança com ela, e uma época, quando eu vim morar aqui, um tempo eu morei na casa dela. Não sei se foi antes ou depois de ir para a pensão, mas foi antes. E depois que eu fui para a pensão. E antes às vezes eu me hospedava, quando eu vinha de Campinas para sair para alguma festa aqui,
que tinha aquelas festas do... Tinha um negócio novo, como é que chamava? O SPAM, Sociedade Pro Arte Moderna. Davam uns bailes muito importantes. Então, aquele movimento de arte, e o Bi gostava também, então a gente combinava, eu vinha para casa, tinha até um baile assim. Aí eu vinha para casa dela, na hora do baile, vinha me buscar, a gente ia lá pro baile. No dia seguinte almoçava junto, depois eu me punha no trem e ia para Campina de novo. E depois eu vim trabalhar e eu fiquei aqui. Depois, quando nós estávamos na pensão, aí nós ficamos noivos. Quando estava morando na pensão, na Rua das Palmeiras, que a mamãe estava aí. E o pessoal, eu vi, tinha uma cara de moço. Eu me lembro uma vez, uma amiga da mamãe disse, eu pensei que ele estava de calças curtas, parecia um menino. Você é um noivo da Ai? Aí conheci a família do Bi, aí depois o Baby foi a primeira vez que eu fui à fazenda, o Baby foi segurando vela. Estava lá na fazenda, estava meu sogro, estava a Tintinha, uma agregada da família que morava lá, e a minha cunhada Iê, que era solteira. E o Bi queria que eu fosse chupar jabuticaba, então levamos o Baby junto. Mas eu nunca me esqueço daquela viagem. Porque eu nunca tinha saído, acho que está tocando, né? Tá. Eu nunca tinha saído além de Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, minhas distâncias. Bom, a gente estava em Campinas, né? Nós estávamos ainda falando Nós fomos e voltamos, nós chegamos em São Paulo, já estava no pensão, e depois voltou para Campinas. Bom, para resgatar um pouco, ficou aquela história do vovô, que ele era considerado o homem mais honesto do... Isso eu não falei. Falei? Então. Não, por isso que eu estou falando... Mas isso era em Belém, lá. Como é que era, então, essa história? Quer dizer... Eu não sei, eu ouvia falar, eu era pequena em Belém, quando era menina, que eu via comentários quando as diversas... Porque o papai quebrou e ele estava falido, mas ele era considerado o homem mais honesto do norte do Brasil todo. Não sei de onde começava, os limites dele, mas era... Eu ouvi isso da minha mãe. Eu não sabia nem. E a história Não, porque quando teve a falência, quando o sócio dele fugiu... Que era cônsul, né? Que foi cônsul britânico em Belém. A firma era Bremner e Cox. Então esse Mr. Bremner, que era inglês, foi embora. Acho que com o ativo da firma, com o dinheiro da firma e tudo. E o papai ficou com as dívidas, com os compromissos. E aí que o Banco de Londres chamou o papai, que conhecia o papai, sabia de quem ele era, e pediu ao papai que ficasse com eles para liquidar até liquidar a firma, ver o que fazer. E eu acho que em Breves o papai já foi como empregado do banco. O papai não tinha nada em Breves. Eles tinham o engenho de açúcar em Jabuti. O negócio de Breves acho que já foi depois que ele liquidou, que eles ainda deram fizeram esse outro pedido para ele para fazer qualquer coisa lá em Breves, nessa serraria. E ele ficou. Agora depois não sei o que ele foi fazer. E a história aqui da avó do Elizabeth? Bom, ela... Quando o papai estava casado, morando aqui, já há muito tempo, porque eu estive em Barbados diversas... Mamãe foi, antes de eu nascer, mamãe passou uns meses lá com minha avó. Depois, outra hora, tinha uma fotografia minha, quando eu devia ter uns 3 anos, 4 anos, que eu estava num navio, a bordo de um navio, na conversa de um navio, que foi também uma volta de Barbados, quer dizer, que eu ia frequentemente. Mas de lá nunca veio ninguém. Então o papai convidou o pai, a mãe dele, e veio a irmã mais moça, vieram juntos passar uma temporada. Eu não sei quanto tempo eles ficaram, acho que a intenção do papai era que eles gostassem daqui, quisessem vir morar aqui. Mas teve um azar que ela pegou uma maleita brava, tinha um negócio que chamavam terça maligna, umas febres mais fortes, e não teve solução, ela, do outro clima, do outro lugar. E ela morreu aqui.
Aí depois que ela morreu, aí meu avô voltou com a filha e nunca mais ninguém veio de lá. Quer dizer, vieram os irmãos dele, o Noel, que veio morar no Brasil, e o Arthur, que vieram para cá. Senão que o Arthur dava muito trabalho para ele. Arranjava umas encrencas, o papai tinha que tirar ele das encrencas. O Noel, parece que menos. O Noel era casado com a Dídia, não tinha filhos. E eles adotaram uma moça, a Eunice, não sei se você conheceu, morava no Rio. Ela ficou tuberculosa, teve um negócio. Ela era uma coitadinha, né? Porque além de ter sido doente, a Dídia morreu, não sei como que era. Eu estive com ela poucas vezes, assim, encontrava, porque eu não moro no Rio, né? Eu ia lá visitava. Mas o Baby que lidava mais com ela, disse que quando ele queria ganhar o céu, ele ia passar uma tarde com isso. Para fazer justo um lugarzinho no céu, porque ela era chata. Ela só queixava. Essa pessoa, é triste a pessoa queixar, né? A pessoa tem que aguentar os seus problemas e ter uma. Quer dizer, o interior é da gente, mas a cara é dos outros, né? Os outros estão vendo a cara. Fazer o possível para ter uma cara boa e uma presença agradável. Porque ela só queixava que os parentes não procuravam, que não sei o que. Acontecia que era tanta queixa que você evitava de ir lá para não ouvir queixa. Era um baixo astral, né? Então, ela parece que era isso. Comigo nunca aconteceu, porque tive poucas vezes com ela em reuniões de família, quando juntava todo mundo. E ela já morreu. O Arthur tem uma porção de filhos. Mas eu não tenho, até eu preciso ver se eu consigo entrar em contato de novo, porque seu pai brigou com ele. Por causa da Didi, né? Ele achou que ele tinha farmácia, e a Didi, depois que ficou viúva, estava trabalhando com ele. Senão ele morreu de câncer de pele. Ele trabalhava em aeroporto, tomava aquele solão e teve câncer de pele. E foi uma das causas da morte dele. E a Didi ficou trabalhando na farmácia. E seu pai achou que o Arthur estava explorando a Didi. Não sei detalhe, mas eu sei que ele tomou as dores da Didi e brigou com o Arthur. O Arthur tem 2 filhos, que a Beth me falou, eles estão morando em Teresópolis. Um é Alan, eu não sei qual é o outro, eles têm farmácia e moram em Teresópolis. Eu sei que ele tem uma filha que é casada com um piloto e mora aqui em São Paulo. Eu não consigo saber onde, nem quem é o piloto. Você não acha uma pessoa que chama Elizabeth em São Paulo? É difícil, né? Eu quero ver se eu entro em contato com esse de Teresópolis, uma das vezes que eu fui lá para Niterói. Eu vou ver se eu chego a saber quem são, quantos são, onde estão. Inclusive que a família de lá está pedindo dados sobre os cóccixes do Brasil. E eu sei que eles são 7. Eu tenho fotografia da escadinha lá do Arthur. São 7 filhos. E a mulher dele chama Edith. Não sei se é viva. Eu tive contato, que o Frank também teve, foi aí já do lado do tio Zeca. A Marlene, ela é filha do tio Zeca. Ela chama Marlene Barreto. O marido é Luiz Gonzaga Barreto. Parece que estão muito bem, que ele é advogado. Eu sei que a filha dela fez 15 anos, uns 3 ou 4 anos atrás. E aí que eu fiquei sabendo, porque ela me mandou um convite para uma festa que ia dar no Caiçara, naquele clube lá na Lagoa, para os 15 anos da filha dela. E o Frank foi. Disse que foi uma festa muito bonita, que eles são muito cotados com os padres lá do Santo Inácio, que frequentam e são amigos, e que o padre que rezou a missa de ação de graças, uma festa muito bonita, que o Frank foi. Eu não podia, não deu jeito qualquer coisa. Mas eu me correspondo com ela, e depois eu tive o telefone da irmã dela, da Cleide, que parece que é dama de companhia de uma senhora doente em Jacarepaguá. Eu já falei com ela no telefone, já conversei. Fiquei de procurar a Marlene a próxima vez que eu fosse ao Rio. Eu fico catando os parentes para não deixar a família espalhar. Ao menos saber quem é, onde está. E de vez em quando ter um contato, saber por onde, como andam as coisas, né? Agora os outros irmãos eu não sei. Tem uns, eu anotei, tem 2 que ficaram no Pará. Eu tomei nota dos nomes.
E a família do mais velho, que chamava Eduardo, que tinha um defeito no pé, tinha um pé torto, e era meu afilhado, e do Bi. Nós fizemos procuração, e ele era o mais velho do Joseca. E ele esteve aqui uma vez visitando, ele gostava muito de disco voador, ainda me deu um livro sobre discos voadores, e esteve com a mamãe, tem fotografia da mamãe com ele lá em Santos. Agora depois ele casou, tinha uma filha, mas ele morreu num acidente de jipe. E eu não sei da família dele. Pode ser que a Marlene saiba, né? Quando entrar em contato com a fazenda, se ele levanta o resto da família do Joseca. Então... É bastante gente. É muita gente, viu? Eu levei para Londres a relação dos Coxes para ver se a Joyce me ajudava. Porque eu tenho o que eu sei sobre os Coxes. Fulano de tal, casado com fulano de tal, se está certo, se está errado. Mas ela não estava em condições. Ela não estava muito bem de saúde, ela não se interessou, assim, ela pegou o papel, pôs de lado, eu pensei que a gente sentar e olhar junto. Mas aí a filha dela me escreveu essa carta, eu estou com esperança que a filha entrar em contato com a filha que ajude. Acho que eu mando a lista dos Coxes que eu tenho aqui, pôr no computador, aí pedir para a menina da Cristina pôr no computador e mandar. Eu disse para a Joyce, eu vou te mandar no computador, depois com calma você põe o que você souber. Eu mando um para ela, um para a mãe, para a filha e para a mãe, quem sabe daí sai alguma coisa. Quando eu estive em Barbados, eu conversei com o tio Ivan, a Cristina também, mas não tive menor, sei lá, negócio de família, não sei. Porque nós queremos saber se o vovô foi o primeiro Cox que morou em Barbados, se veio da Inglaterra, se veio da Escócia. Parece que Cox é um nome escocês, não sei bem. Parece que ele tinha outra grafia, né? Quer dizer, na verdade ele foi inglesado. O Cox na Escócia era uma coisa. Eu não sei. Até antes na própria Escócia ele tinha uma outra derivação. Eu não sei de onde ele veio para Barbados, se foi ele, se foi o pai dele, se foi o avô dele. Quem foi o primeiro Cox lá em Barbados, né? Eu queria ver se descobri isso. E sei que da minha avó, que era Goddard, só que eu sei. Que era irlandesa. Disse que era uma família irlandesa e devia ser uma família reputada, porque ela disse que falava Goddard com muito entusiasmo, quer dizer que devia valer a pena ser Goddard. E a senhora lembra dela? Não conheço. Não, eu tenho uma fotografia com ela, eu tinha 8 meses de idade, no colo dela. Tá. E eu aprendi a falar inglês, primeiro que português, que eu aprendi a falar inglês lá em Barbados. Eu não podia falar lá. Quando eu cheguei aqui, aí que eu fui aprender português. As mesmas coisas ela teve aqui depois, e aí morreu. Mas aí não dá para lembrar. Eu devia ser pequena. É. Eu lembro só do caixão dela mesmo. Mais nada. E da tia que eu lembro do pulo que ela dava. Não lembro da cara dela nem nada. Lembro que era uma menina, assim, grandinha já, talvez dos 12 anos, assim, pulando. Por que ela estava pulando? Porque me disseram que eu joguei uma tesoura na perna dela e machuquei ela. E ela confirmou quando eu estive com ela na Flórida, uns anos atrás, em 1980, estive nos Estados Unidos, eu fui visitá-las. Foi tão gostoso. Parente tem uma coisa engraçada, você passa séculos sem ver, ou nunca viu, porque eu vim pequena. Quando encontra, parece que ontem esteve junto, e começa a conversar, pergunta pelo fulano e ciclano, e vai buscar fotografia, e a conversa flui, gostosa. Nós passamos um dia, e eu fui às cegas, porque eu não sabia. Por que você não veio ficar aqui? Eu não sabia se vocês iam gostar de mim, se vocês iam querer me receber, se vocês tinham um lugar para me hospedar. Né? Eu fui lá de manhã e voltei de noite. Eu estava em Miami, e elas em Gulfport, eu tive que tomar um avião para Tampa, é um tipo de ponte aérea. E eu fui para lá, achei um táxi, descobri a casa delas, passei o dia com elas, almocei, depois elas foram no avião me deixar, mas nunca mais esqueceram aquela visita, sempre escreviam comentando que gostariam que eu voltasse lá para ficar, mas é difícil a gente estar voltando, né? É. Bem que eu gostaria de ter estado mais com elas. E agora a Marie morreu, e a Elsie diz que está muito esquecida. Antes da Marie ainda estava viva, já a Elsie não me escrevia, a Marie que escrevia. Que dizia, aí a Elsie não está boa, ela confunde as coisas, está esquecida, imagina agora, deve estar... Diz que o marido dela é muito bom, o Lene.
Elas foram para Barbados, para Estados Unidos, já não eram muito crianças, né? Elas todas casaram lá já, acho que depois de 30 anos, não sei exatamente, mas todas casaram nos Estados Unidos e só a Marie teve um filho. A Pearl casou com... O marido da Pearl era Powell, o marido da Elsie era esse Lennis... Não, Lennis Powell era o marido da Elsie, o marido da Pearl não estou lembrada agora, e o da Marie era Clark. E o filho dela, Neil, foi piloto da Força Aérea Americana, era comandante do exército americano numa dessas ilhas na Guerra do Pacífico. Ele tinha aquelas super aviões que entra jeep dentro, que ele andava. Esse aqui a Maria me escreveu uma carta que foi visitar o avião do filho, que tinha uma escada, que era imenso o avião. E tem uma fotografia dele, ele agora está aposentado, tem 2 filhos, um rapaz, que é advogado, e uma filha chamada Terry. Essa menina morou no mesmo conjunto habitacional que morou a Fernanda, quando ela esteve nos Estados Unidos, como é que chama o lugar? O lugar do Dupont, Wilmington. Hein? Wilmington, é. Ela morava em Wilmington, uns apartamentos de tijolinho vermelho, tinha diversos blocos, e a Terry morava num deles. Eu não consegui falar com a Terry, bati muitas vezes na porta dela, mas não tinha concierge, não tinha ninguém, toquei campainha, mas acho que ela devia estar viajando. Eu deixei a Fernanda encarregada de procurar, não sei se me procurou, se nunca achou, talvez também não tenha achado, ou ela tivesse ido embora, mas eu soube que ela estava naquele mesmo conjunto onde a Fernanda tinha um apartamentinho, quando ela estava em Wilmington. E agora nem sei onde ela está, deixa eu ver a última, porque a gente esquece, eu tenho toda a correspondência guardada, né? Eu economizo a carta da Marie, que mandou. Quer dizer, agora, histórias do Thomas Benjamin, eu não sei nada, não. Ele era muito bom, muito calmo, ela era mais... porque a foto dela ela era mais... a matriarca. Ele era o bonachão, né? Aquele bigodão dele. É só isso que eu sei dele. Eu tenho uma fotografia, é um daguerrotipo, da mãe da vovó Mindoca, da mãe da mamãe. É a foto mais antiga que eu tenho. É muito bonitinha. Mas deixa eu ver por onde a gente está. Da família geral, as ramificações. Tem muita, né? Essa é do meu lado. Agora, eu ainda tomo conta do lado dos Vilela, né? Que tem gente a beça. Eu tenho um fichário, pega essa fichário aí, que eu tenho a família imediata, né? Por exemplo, tem aqui são os Vilela, você vê a grossura de ficha. Aqui são os Coxes. Coxes a menos. Mas começando do papai só, né? E também Vilela eu comecei do meu sogro. Só para ter aniversário, data de casamento, essa coisa. Por exemplo, aqui tem a minha ficha, vê Vilela, vê do marido, né? Depois tem a ficha da Aileen, Estela. Aqui tem a Fernanda com as filhas, quando a filha é casada ganhou uma ficha também. O Maurizinho. Aqui vem o Frank, a Leida, os filhos da Leida, a Lilian, a Adriana, quem está casado com a filha. O Luiz Fernando, a Ana Lúcia, o Andréia, e o Roberto. Aqui está faltando o Frank, essa da Beth está fora da Anelore, está fora do lugar. Aqui não, aqui é a Beth. A Beth Cox, depois o Douglas, o Antônio, Kenneth. Aqui está o Eduardo, Carlos, Ricardo e Sérgio. Cada um tem uma ficha que tem o aniversário, nome da mulher, data de casamento, quando há,
nome dos filhos, data de nascimento, e quando vão casando, vão ganhando uma ficha nova. Aí eu acompanho o movimento da família. Cada um que nasce eu registro. Passo para cá. Agora já a última aqui foi a filha do Sérgio, a Miriam Lúcia. Miriam Lúcia. E eu tenho fotografia, muita fotografia. Engraçado que a Adriana passou uns dias aqui comigo, a Adriana da Leida. E eu mostrei para ela os álbuns de fotografia. Disse, olha, quando eu peço a fotografia para constar, registrar aqui a família. Ela ficou tão entusiasmada, mandou uma fotografia, chegou lá, mandou uma fotografia da Alice para mim. Aí eu vi que vale a pena. Você faz um negócio com tanto gosto, eu vou te mandar uma fotografia da Alice. Eu gosto muito da Adriana, o pessoal implica com ela que ela é briguenta, não sei o quê. Eu gosto muito da Adriana da Leida. Aliás, eu gosto muito das meninas da Leida, são muito boas. A Lilian é um docinho. Mas a menor, Kátia não. Não é o nome dela? Karina. A Karina eu conheço menos, mas ela passou uns dias aqui. O pessoal, quando tem alguma coisa, baixa aqui. Ela ficou uns 2, 3 dias. Antes de ir para Portugal, ela andou por aqui. E agora ela voltou, né? Agora está por aí mesmo. Agora diz que a Andréa está voltando? É. Tá, todo mundo repatriado. Bom, vamos voltar então para Campinas agora. Quer dizer, a senhora estava lá e aí a senhora começou a namorar o tio Bi. Conheci o Bi. E desfez o namoro com o outro. Outra, até passava fim de semana em Campinas, né? Em casa. E o que a vovó achava disso? Sua mãe, ela tinha uma preocupação assim, que a senhora casasse com esse ou aquele? Não. Houve algum conflito, não, alguma coisa? Não, ela gostou muito do Bi. Ela gostava do Harry também. E quando eu apareci com o Bi, ela aceitou perfeitamente. Mas ela conheceu o Bi na pensão, justamente quando ela veio pra cá. Porque aí, naquela ocasião, o pai ela não foi. Quando eu vim aqui, eu vinha sozinha. Então eu saí com ele umas vezes, fui no baile dos pães, umas coisas assim. Encontrava com o João Faria também, que era companheirão dele, era primo irmão dele, muito amigo. A gente sentava, eles tomavam uns drinks, conversavam, ficavam batendo papo. E depois, quando eu vim pra cá, que aí ele passou a me esperar toda a tarde no escritório, aquela batida. Aí depois a mamãe veio, aí que ela conheceu, aí logo em seguida nós ficamos noivos. E aí resolveram casar. E daí casou. Demorou muito, não? Não, peraí, eu casei em 36. Levou 3 anos. 3 anos entre conhecer e casar. Naquele tempo, foi o tempo do Bando da Lua. Não o Bando da Lua músico, o Bando da Lua que ia para... Como é que chama? Tinha um negócio econômico, como chamava? Um desses programas de governo, que os fazendeiros tinham direito de... Não sei se de pleitear alguma coisa. Eu sei que o Bi andou fazendo muito contato, ele ia para o Rio e voltava. Reerguimento econômico, tinha um nome parecido assim. Andava naquela fase logo depois da Revolução, para agradar os fazendeiros paulistas. O Getúlio acho que fez um negócio qualquer não sei se era de perdoar a dívida. Então os fazendeiros que iam para o Rio pleitear as coisas, que tinham o apelido de Bando da Lua. Eles iam para lá. Eu sei que o Bi trabalhava muito nesse tempo. Eu até ajudei a bater cartas, porção de correspondência para ele. E eu trabalhava no consulado americano, que era muito bom. Era muito bacana. O cônsul era muito simpático. A senhora está contando as histórias bom, a senhora falou da parte política, né? Que eles acompanhavam sempre. Trabalhava... Fazer perfil. Tinha o Mr. Fornes, Mr. Galbraith,
Eram muito simpáticos. E aí veio já a primeira... Começou... Quanto tempo que a senhora começou a Bom, aparecer os filhos? eu vim para São Paulo, eu vim para São Paulo trabalhando no consulado e trabalhei até casar. Aí eu fiquei firme no consulado, eles gostavam, porque eu tenho uma carta aí não é uma carta, é despacho, um despacho do Consulado Geral de São Paulo para o Departamento de Estado, pedindo verba para pôr duas local clerks para me substituir, porque se o serviço do consulado era para ser mantido em dia, precisava de 2 pessoas para me substituir. Então, eu guardei cópia, tinha que guardar, né, a cópia desse despacho. Aí dizia, no escola que você vai falar, vai casar com um advogado, dava o nome e endereço do não sei para quê, que o Departamento de Estado tinha que saber o nome do meu futuro marido. E eu casei dia 4 de junho, eu trabalhei no consulado até dia 31 de maio. Eles só me soltaram mesmo quando foi para a igreja. Eu sei que eu estava bem lá. Eu sempre trabalhei bem direito. Trabalhei bastante no CCP, porque eles gostavam. E eu fazia... tem uma coisa muito engraçada. Eu ganhava quanto? $96. Tinha um desconto que era aquele New Deal do Roosevelt, e todos os funcionários americanos de consulado e tudo tinham desconto para participar do New Deal. E eu sei que eu tinha um desconto, acho que de $4 por mês. E eu ganhava, eu me lembro uma vez, tinha um tio Tubi muito engraçado, tio Xande, meio, às vezes inconveniente, ele me encontrou num ônibus, e bem alto, disse, você vai casar comigo mesmo? Você vai largar um emprego daqueles que você tem no consulado americano para casar comigo? Eu ganhava, eu me lembro que era o câmbio do dia, eu acho. Eu sei que eu estava ganhando naquele tempo 1.500 cruzeiros, o que era 1.500 cruzeiros, eu não sei. Mas era um ótimo ordenado para a época, e para qualquer um, quanto mais para uma moça. Então o tio dele dizia, eu não me conformo se largar o consulado. Também, hoje em dia, eu não largaria, eu casaria e ficaria no consulado. Não, vai casar, pede demissão e vai ser dona de casa. Aí eu fui ser dona de casa. Mas passou uns tempos, estavam duros. Aí eu peguei uns trabalhos extras, era tempo de safra de laranja, estava exportando muita laranja e tem umas firmas inglesas que precisavam de ajuda extra, eu andei trabalhando. Uma coisa... Fui no British Chamber of Commerce, ou American Chamber of Commerce, lá que eu pegava os trabalhos extras, fiz alguma coisa, traduzi um livro. Tinha uma amiga que estava trabalhou comigo no consulado, Elisinha Kiel, e ela tinha um livro da Eleanor Glenn, era escritora, que escreveu Os Homens Preferem as Louras, um negócio assim. Sei. Então tinha um livro dela. Eu não tenho cópia desse livro, é o fim da picada, né? A tradutora que aparece é Elisinha, mas ela não pôde mais fazer. Então quem fez fui eu. E eu andei tendo esse livro, depois eu perdi, não sei como. Gostaria de ter, porque foi um trabalho, né? Dá uma levantada, né? É. Como é que chamava o livro? Nem me lembro. Que mais? Já traduzi tudo. Já traduzi curso de decoração, inteirinho do curso de correspondência do professor James. Eu traduzi aí do inglês para português. E traduzia português para inglês, a versão eram os jornais do Brasil, né? E como é que era a preocupação naquela época da vida? Quer dizer, normal era casar, ter filhos, quer dizer... Não, bom, eu sempre fui muito... querer fazer as coisas certinho, né? Então eu casei, a primeira coisa que eu fiz foi para a Cruzada para a Infância, fazer um curso de puericultura. Fiz estágio lá, aprendi a fazer mamadeira, aprendi a fazer sopinha, dei banho em criança. Fiz um estágio grande na Cruzada para a Infância, da dona Pérola Bain. Assisti tudo que era palestra que havia sobre o assunto. Eu era uma doutora ali, eu vivi do Pedro de Alcântara, então eu estava
preparada para ter a melhor criança do mundo, mais bem cuidada, mais bem tratada. Aí foi o primeiro choque que eu tive quando eu perdi minha filha com 1 ano e meio de uma pneumonia terrível. Porque não podia. Um mês antes dela adoecer, eu levei o doutor Alcântara e disse, ela está brilhante. Aí pega uma otite, uma reinfecção, dá uma pneumonia e não teve jeito. Tratada pelo professor Pedro de Alcântara, pelo doutor Wojcik. Então aí é um choque, uma coisa que podia ter arrebentado com o resto da vida. Mas a gente reagiu. E foi ter mais filhos. Daí que eu quis ter montes de filhos para nunca mais ficar com a casa vazia. Aí que eu tive o Fernando e o Arthur assim, seguidinha, né? Fernando, Arthur e Cristina. Porque o Fernando fez 3 anos em outubro de um ano. E a Cristina nasceu no dia 25 do mesmo mês, e entre eles tinha o Arthur. Foi uma reação violenta minha aí. Eu não queria saber de ter mais casa vazia. Puxa, com tanto preparo ter acontecer, porque, bom, também naquela época não tinha... porque você estava certa que você estava fazendo tudo certinho, tudo direitinho, comida bem tratada, nunca ninguém deu banho na minha filha, nunca ninguém deu comida na boca dela sem ser eu. Quer dizer, deixava brincar e tudo isso. Mas tudo que era importante eu que fazia. E depois, de repente, aquele escapa da mão. É duro. O primeiro filho. Eu vi isso acontecer outra vez com a filha do Fernando. Eu lembro. Primeiro filho também. Foi a primeira neta. A gente passa uns pedacinhos duros. E aí, bom, aí nasceu a escadinha, né? Nasceu. Bom, mas teve a construção da casa, porque... então, como é que foi? Bom, aí onde estava. Nós casamos no dia 4 de junho de 1936. Não teve festa assim de... A igreja, quem fez o nosso casamento foi o... Como é que ele chama? O padre mais importante de São Bento, ele é o... Ele tem um título. Enfim, era o padre da igreja de São Bento, era o primaz lá da igreja de São Bento, tanto que tinha o padre e mais uns 3 padres. Ele tinha aquele báculo, aquela negócio, aquela ponta enrolada, né? E foi em São Bento que o bispo do lado, dos 6 anos de idade, saiu de lá para a faculdade. Porque a família morava na fazenda. Ele e o Tomé foram internos para o São Bento, para começar o primário, né? E saíram de lá para a faculdade. O Tomé não fez faculdade, quis trabalhar no comércio. E o Bi ele foi fazer Politécnica. Entrou, assim, num dos primeiros lugares na Poli, fez o ano de Poli, e depois não sei porquê, não entendi porquê, passou para a advocacia. Nunca entendi, porque ele foi um aluno brilhante em matemática. De repente, agora nessa ocasião, a mãe dele ficou muito doente e mudou para o Rio por causa do clima. Ela sofria do coração, não sei o quê, e ele foi para lá, ficar junto com a mãe. E daí ele pegou a faculdade do Rio, fez Direito no Rio. E aí, o que é? Aí foi a festa. Bom, o casamento foi então na igreja de São Bento e a reunião foi na minha casa, mas só para a família que veio do Rio, vieram minhas cunhadas todas, toda a família do meu marido. Eu tenho o maior carinho por qualquer um deles, um por um. Todas as minhas cunhadas, todos meus cunhados. Sempre fui muito bem recebida e muito acarinhada por todos. Até hoje a Helena, minha cunhada, me telefona constantemente. Eu quero muito bem, quis muito bem a todos, fui muito feliz com eles. E, quer dizer, quando nós estávamos para casar, uma noite, nós estávamos numa festa de 4 de julho, na Força of July. E o Bi disse, bom, eu vou te contar a minha família. Então ele, um por um, disse, fulano de tal, o Adalto é assim, 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 casado com a Helena, tem tais filhos. Ele é médico, faz assim. Me deu um por um os parentes dele. Depois disse, na nossa família a gente só se mete com o outro para ajudar. Eu achei muito interessante. Mas era assim mesmo, a família do Bi sempre foi muito, muito minha amiga. Fui muito feliz, sou muito feliz com a família, eu acho. Considero os meus irmãos são muito meus amigos. Eles me paparicam quando eu vou lá para Niterói, para Cabo Frio. O Douglas, que é mais quietinho, mais reservado, é muito meu amigo também.
As cunhadas são ótimas, adoro minhas cunhadas. Acho que eu ganhei uma loteria, é loteria isso, né? Todas as cunhadas ótimas dos dois lados, é muito bom. Então, não tenho queixa da vida nesse setor. A minha queixa da vida são as pessoas que a morte me arrebatou. São as mágoas que eu tenho da vida. Fora disso, graças a Deus, o resto a gente vence, a gente luta, a gente briga um pouquinho, às vezes, quando precisa. Eu sou de pouca briga. Eu sou mais de insistir nas coisas do que de criar caso. Mas, E aí você falou da construção da casa. bom, nós estávamos casados, morávamos no apartamento. Fomos morar, primeiro, fui morar na rua Estados Unidos, 281, que era uma casa mobiliada, que tinha um amigo meu do consulado, tinha se casado, ele casou uma semana antes. Ah, não, era um outro, não é aquele. Era o Dagoberto Carneiro. Ele casou com uma moça de Campinas, Gilda Nogueira, e instalou a casa muito bem, e 3 meses depois ele não estava mais aguentando a casa, e alugou. Aí ele queria alugar, não sei o quê, e eu disse, bom, eu fico com a casa porque eu estou trabalhando, não tenho tempo nem de ver móvel, nem de procurar casa, nem mal de experimentar vestido de noiva, era na hora do almoço, correndo. Então, se me alugar a casa, nós ficamos com ela. Aí nós fomos morar na casa dele uns tempos, não sei quanto tempo. Depois nós alugamos o apartamento na rua Brasília Machado. É um prédio que está lá ainda, um apartamento primeiro andar, tinha uma sala, um quarto muito grande, muito bom, que eu já com minha mania de decoração, porque eu não sabia decoração, nunca tinha ouvido falar em decoração, mas eu tinha noção perfeita de divisão de áreas, de fazer, porque o meu quarto era comprido, então eu fiz, desse lado vai ser o dormitório, desse cantinho aqui eu vou fazer o escritório, pus a escrivaninha do Bi, já organizei, fiz a sala também, era bem arrumadinha, mesmo os padrões meus de hoje, vejo que a minha sala foi muito bem arrumadinha com as coisas que eu tive, comprei um sofá na Residência, que era uma loja muito boa, na Barão de Itapetininga. Fechou? E é uma pena, porque uma gaveta da Residência, até hoje eu tenho uma cômoda, que está na fazenda, a gaveta corre assim, beleza. Tinha a sala de jantar, que hoje é do Eduardo, já foi laqueada, já mudou. Então nós compramos sala de jantar, era o negócio, comprar mobília pronta, né? A sala de jantar e dormitório. Agora, sala de visita, não quero, eu vou fazer do meu jeito. Então, comprei um sofá, peguei a cadeira de balanço, que hoje está na casa da Cristina, que era da casa do meu sogro, pedi uns móveis antigos, eu cortei, adaptei, fiz outra coisa. Estava com piano emprestado, aí comecei a estudar um pouco de piano, porque eu tinha estudado piano no Pará. E eu quis retomar. Mas depois não tinha tempo para estudar com a criançada. E também quem me emprestou o piano pediu de volta. Eu não tive dinheiro para comprar outro e acabou o piano. Adoro o piano e gostaria de tocar um pouco mais, mas toquei umas valsinhas de Chopin, uns estudos de Bach e ficou nisso mesmo. Aqui eu estudei com uma professora muito boa, a professora Dona Vitória Serva Pimenta, uma grande professora, estava fazendo progresso. Mas aí perdi o piano, acabou. Acabou a alegria. O que mais? A casa era bonitinha. E era engraçado, é engraçado o apartamento. Ele tinha, a garagem era, de cada apartamento tinha a sua embaixo. Acho que tinham só seis garagens, 6 apartamentos. E o quarto empregado era fora da casa, era no fundo, no jardim do fundo. Tinha também os quartos, quase como senzala, os quartos arrumadinhos. Eram bonzinhos, mas era um apartamento diferente, né? Dos primeiros, talvez, que fizeram aí. E aí veio a casa. Aí, quando estava no apartamento, eu ficava dizendo para o Bibi, mas é bom a gente ter uma casa. Aí, a mania da casa, de ter a casa, sonhar com uma casa. Aí, a vizinha nasceu ainda no apartamento. Nós morávamos no apartamento. Depois, meu sogro ajudou a gente a construir a casa, quer dizer, porque o Bi, a Iê e o Ivo, os 3 filhos mais novos, foram muito prejudicados financeiramente pelos negócios da família, porque quando veio a quebradeira do café, eles ainda
tinha o dinheiro deles, a herança da mãe, tudo isso que foi grande, estava toda na casa comissária. Então eles perderam aquele dinheiro. E meu sogro tinha preocupação de procurar compensar. Então ele deu um terreno para mim, ajudou para nós, aquele dos Estados Unidos, e ajudou aí a comprar um apartamento no Rio, e deve ter dado equivalente para o Ivo. Ele sempre procurava compensar o prejuízo que tinha tido. É difícil saber se compensação, mas nós tínhamos uma casa. Ele ajudou aí nós era muito amigo do Carlos Botti. O Carlos Botti foi um grande arquiteto. Ele era cunhado do Renato Pedroso. O Renato Pedroso era muito amigo do Pi. O Pi era piloto. O Renato era o piloto aqui de São Paulo, famoso. Ele chegou até... Ele tinha um hangar ali no campo. Isso a gente noivava no Campo de Marte. Todo sábado de tarde a gente ia para o Campo de Marte e sentava no hangar Pedroso, chegava as noivas, as namoradas, as recém-casadas, e os maridos subiam e desciam no negócio do hangar Pedroso, porque o Renato levava o pessoal para fazer um voo em volta da cidade. E ele, como eles ficava caro para estar pagando treino, eles treinavam levando passageiro. Os alunos do hangar Pedroso, aqueles alunos mais graduados, mais conhecidos, mais amigos. Era o Bi, era o Carlos Botti, era um grupo lá que a gente reuniu. O Carlos Botti e o Renato Pedroso eram dois irmãos, uma irmã e um irmão casados com uma irmã e um irmão. Porque o Renato era casado com a irmã do Carlos, e o Carlos era casado com a irmã do Renato. Então era um pessoal muito amigo, que a gente estava sempre junto, todo sábado, domingo. E o Renato morava atrás dos Estados Unidos, a segunda rua, não era uma daquelas ruas, eles tinham comprado terreno ali, moravam todos, morava a família dos Pedroso, morava toda lá. E a gente, primeira vez que nós fomos lá, uma escuridão, não tinha luz, não era calçado. Quando nós fomos, era ainda estava abrindo o bairro, né? E aí a gente passava as tardes de sábado e de domingo no hangar Pedroso. Tinha horas que a Anitta e a Estela, que é a mulher do Carlos, ficavam, esse negócio de aviação está enchendo, não sei o quê. Eu gostava da folia. E uma vez nós fomos para o Guarujá também, aí o Renato desceu lá na praia, hoje em dia não poderia fazer isso, né? Depois nós fomos dar um passeio assim, por cima. Então, me lembro uma amiga, eu fui com o Bi, voei em cima do Guarujá, tudo isso. Aí disse, você tem coragem de subir com o Bi? Se eu vou casar com ele, não vou voar. Muito mais grave eu casar com ele, muito mais coragem. Mas foi muito bom. Aí nós casamos, moramos no apartamento, aí tinha a Virgínia, tinha uma empregada muito boa, chamada Helena, uma alemãzinha, cozinhava bem. Enquanto era muito bom. E depois, aí nós construímos a casa. Bom, pedimos o Carlos nos levou para ver a casa do Renato Arens, que é na rua José Clemente. Tinha um terreno igual ao nosso, que o nosso era 10 por 50, era um terreno estreito. E eu adorei o movimento, o jeito era uma casa no estilo da minha. Aí o Carlos, rabiscando, fez aquele telhado que tem em cima da garagem da minha casa. E eu disse, é essa, tá bom. É assim que eu quero. E depois ele foi desenhar. Aí ele disse, não dá para fazer, porque vai cair água no terreno do vizinho, não sei o quê. Não sei, cara, você dá um jeito, aquela tá linda e você dá um jeito de poder ser aquela. O primeiro rabisco que ele fez, eu adorei. E ele fez os outros, ele disse, não, cara, volta na primeira, que é aquela mesmo. E ficou, realmente. E a casa teve uma coisa engraçada que acontece com os melhores arquitetos. Não sei se ele lembrou, tem ideia, o escritório era térreo, né? Quer dizer, não tinha nada em cima. Mas o segundo andar começava antes de acabar o escritório. Então o escritório tinha um pedaço do telhado assim. Aquilo foi erro. Foi erro de, sei lá, de medida embaixo, qualquer coisa. Mas ficou bom. Deu certo. A lareira era bonita. Eu quis uma casa aberta, porque nós éramos muito amigos também, nos brasileiros, nas famílias brasileiras.
Eu digo brasileiro porque a gente também convivia com os grupos estrangeiros que tinham outro tipo de vida, né? A gente reunia, todo mundo conversava junto. Chegava brasileiro, mandava a mulher para um lado, um para o outro. Então, na sessão das mulheres, era contar milagre de Santo Antônio, era coisa de empregada, era o que a gente hoje chama de cri-cri, né? Eu ficava por aqui, que eu não aguentava aquela conversa. Eu tinha que escutar, né? Então, eu disse que quando eu for construir minha casa, não tem lugar para ninguém esconder, fica tudo junto, faz tudo aberto. Só fechei o escritório. Então, a sala de jantar tinha um arco, você lembra? Ligava com o escritório e não tinha degrau para... Saía lá, estava direto no jardim. Era meu sonho, era exigência minha. Era por causa desse negócio. Chega num lugar, os homens estão ali, as mulheres ficam para cá. Ai, eu ficava doente com isso, porque prosa de grupo reunido, de misto, é muito mais interessante, né? E o pessoal conta piada, fala de assuntos diversos, mas aquela negócio só de mulher, e mulher muito religiosa, era fogo, né? O que eu vi de milagre de Santo Antônio não está escrito. Aí que eu resolvi fazer uma casa bem aberta, não desse chance de fazer grupinhos separados, sem estar tudo junto quando eu reunisse. Peraí, tia. Essa fita aqui já Acabou? tá acabando. Só que tá no vai e vem, né? Vai pra diante, pra trás, pra diante, pra trás. Já tá com 2 horas de gravação. É. Tá bom. Deixa eu só mostrar aqui. Nossa, tá uma bagunça. Não, mas